Irmãos, graça e paz a todos. É alegria poder estar com vocês nessa noite, nesse início da Conferência da Juventude. Quero agradecer à mocidade pelo convite feito na pessoa do Cleiton, diácono Cleiton, nosso conselheiro da mocidade. Como ele disse, somos amigos já de longa data, não tão longa assim, né? Mas a gente falei só para eles se sentirem mais jovens, né? Mas é uma alegria grande também poder estar aqui, e agradeço ao reverendo Denis por nos receber. O reverendo Denis e eu fomos contemporâneos do seminário, nos formamos juntos. É uma alegria poder estar aqui nessa noite, também trazendo a palavra do nosso Deus. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Nós leremos dos versos 14 a 17. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. De repente você começou já a se perguntar, né, uma vez que o tema da conferência é o Velho e o Novo Testamento, né, propõe uma leitura da narrativa bíblica, de se olhar o Antigo Testamento, por que começar a ler ou pregar a partir do Novo Testamento? Ou então você pode estar se perguntando, será mesmo que esse negócio de olhar para o Antigo Testamento ele é importante? E aí eu vou te fazer uma pergunta para você pensar um pouquinho. Será que aquilo que é antigo, ele tem valor? Aquilo que é antigo tem valor hoje? Você pode pensar um pouco e com certeza você vai chegar à conclusão que sim. Não é à toa que você tem loja de antiguidades, antiquários que são muito requisitados, muito sofisticados. Questões e profissões que vão se dar ao trabalho, vão se especializar na busca de tesouros antigos, porque o que é antigo acaba por adquirir valor, por contar história, por refletir o espaço, o tempo, uma história de uma determinada época. Mas você pode pensar assim, mas isso se refere a grandes coisas, aquelas escavações, as pirâmides do Egito, as pesquisas da Índia antiga, a história medieval. Mas até mesmo quando você pensa naquilo que a gente vai dizer que é mais comum, no estilo de vida, no seu jeito de vestir, de decorar a sua casa, tenho certeza que você já ouviu o termo vintage e também o termo retrô. São coisas que estão na moda hoje. E eu, como um bom conhecedor de estilo, não vou me arriscar a falar, então fiz uma pesquisa para tentar dizer o que é. Vintage é a ideia ou a busca de algo clássico e antigo, que está em bom estado de conservação, porém foi usado, e esse estilo vai se relacionar basicamente aí das décadas de 1920 até 1960, e essas peças hoje estão sendo reincorporadas ao nosso jeito de vestir, de decorar a casa, e até mesmo em carros. Está na moda ser vintage. De repente você pode não gostar, mas está na moda ser vintage. Também tem uma outra coisa que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é algo retrô. Um telefone retrô, uma roupa retrô, um visual retrô.
que esse termo surge na década de 1960, na França, como abreviatura ou abreviação da palavra retrógrado, que vai se referir justamente a você reinterpretar algo que é antigo, algo que tem um estilo antigo, porém no tempo atual. Ou seja, é você pegar algo antigo, por exemplo, um aparelho de telefone, lá de 1960, 1980, e transformar ou pegar a tecnologia atual, montar algo, mas manter esses traços antigos. É algo retrô. A aparência lembra um tempo atrás, mas, na verdade, é algo novo, é algo atual. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque quando a gente pensa também a respeito da Bíblia, a forma como a gente vai lidar com as interpretações, a gente pode, tantas vezes, também se ver tentado a interpretar a Escritura como sendo algo antigo, ou, como alguns, e até pouco tempo atrás, era chamado o Antigo Testamento como algo velho, ou seja, já perdeu o valor, está empoeirado. A gente pode se sentir tentado a fazer, vamos tornar o Antigo Testamento um evangelho retrô. Ele tem a aparência de velho, mas a gente atualiza ele aqui. A gente tira o que não precisa, o que a gente entende que não precisa, e atualiza. Só que isso não é uma forma nova de pensar. Surgiu, lá no ano mais ou menos 144, depois de Cristo, um cidadão chamado Marcião. Nasceu na cidade de Sinop, lá na região do Ponto, onde hoje é a atual Turquia. E ele ficou conhecido por ensinar por algo que ele pensava que se tornou nominado na história como uma heresia, a heresia marcionita ou o marcionismo. O que o Marcião dizia? Ele desenvolve a tese, quando ele olha para a Escritura, ele vai olhar como que Deus se revela, como o povo de Israel se comporta, ele se depara com aquilo que ele entende como sendo o extremo rigor da lei, como sendo, na visão dele, mais uma vez, ordens de crueldade que emanam de Deus para que o povo mate seus inimigos, entre outras coisas, e ele chega à seguinte conclusão: é impossível que o Deus que Jesus Cristo diz que o enviou, o Deus que Jesus Cristo seja o mesmo Deus do Antigo Testamento. Marcião, então, vai dizer que, na verdade, o Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus mau, um demiurgo, que criou a matéria, que corrompe a matéria, que exerce maldade sobre a matéria e que está revelado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus, o Filho do verdadeiro Deus, do Pai das luzes, do Deus de luz, que traz e ensina o que é o amor. Marcião, então, vai pegar o Antigo Testamento e simplesmente vai ignorar. Ele vai dizer, isso aqui não serve, joga fora. Ele olha para os escritos que ainda estavam ali, não havia o Novo Testamento ainda fechado, o cânon fechado, e ele, então, pega o Evangelho de Lucas, dizendo, esse aqui vale, só que antes ele vai fazer uma edição, ele retira tudo de judaísmo, tudo que era referência judaica dali, e escolhe 10 cartas de Paulo e monta o cânon de Marcião. Ele diz, essa é a palavra de Deus, que revela o verdadeiro Deus. O resto pode jogar fora, porque não provém de Deus. No decorrer da história, muitos têm se levantado sobre o debate entre graça e lei, sobre lei e evangelho, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como se houvesse uma tensão entre eles, onde se você riscasse um fósforo, tudo poderia explodir. E quando você olha então para esse texto, que Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, você pode relembrar ou perceber Paulo, de repente, se lembrando, lá pelos idos do ano 49 a 50, no verão, quando ele tem, então, uma controvérsia com o apóstolo Pedro,
Se você se lembrar daquela que está lá em Gálatas 2:11, os versos seguintes vai ser apresentada, quando eles discutem sobre o comportamento de Pedro frente aos gentios, quando chegam os que vieram enviados de Tiago, de Jerusalém, que também Paulo teve a sua controvérsia com Barnabé e por isso se separaram, é quando ele conhece um jovem chamado Timóteo. Um jovem que se torna uma verdadeira dádiva de Deus, que é um verdadeiro e fiel companheiro de Paulo e permanece ao seu lado até a morte. Esse jovem que tinha, nessa época, cerca de 20 anos, é descoberto por Paulo, levado por ele na sua primeira viagem missionária. Depois, Paulo vai o encarregar de tarefas especiais. Mais tarde, praticamente, Paulo vai incumbir Tiago de ir às igrejas, instalar e ordenar os presbíteros, e assim cuidar da ordem comunitária das igrejas. Quando Paulo está preso, é a Timóteo que ele pede que venha visitá-lo quanto antes, muito provavelmente para atribuir novas tarefas para esse jovem pastor. Por essas e outras questões, Paulo também se preocupa nessa carta de lembrar a Timóteo de onde deve vir o seu ensinamento, de onde deve vir o seu conhecimento, a sua educação e a orientação que ele vai transmitir à igreja. Quando você olha para o versículo 14, você percebe que o apóstolo Paulo ele chama a Timóteo para perceber que é diretamente com ele que ele está falando. Ele fala, tu, porém. Ele quer que Timóteo entenda que ele está em uma situação colocada em oposição. Ele é diferente dos que Paulo estava descrevendo nos versículos anteriores, que eram falsos mestres. Que ele vai dizer que são homens maus, perversos, que só estão agindo para arruinar a vida da igreja. Paulo vai mencionar, como já fez lá no capítulo 3, versículo 10, que Timóteo deve ser diferente desses falsos mestres, porque aquilo que eles ensinavam estava destruindo a igreja e ele havia sido ensinado por pessoas idôneas, respeitáveis. Ele foi ensinado na fé com base justamente na Escritura. O apóstolo Paulo, então, quer que Timóteo entenda que ele não pode se tornar um dos falsos mestres, ou não pode ser corrompido por esses modismos, mas ele precisa estar firme, alicerçado na Escritura. O versículo 15, o apóstolo Paulo vai falar sobre as sagradas letras, e essa designação do texto sagrado se refere justamente ao Antigo Testamento, porque naquele tempo só havia essa Escritura sagrada reconhecida. O Novo Testamento ainda estava sendo produzido. Paulo estava escrevendo cartas, os outros apóstolos escrevendo cartas, evangelhos estavam sendo ainda produzidos. Paulo, então, se refere diretamente ao Antigo Testamento. E todas as vezes que você vê Paulo falando sobre Escritura ou Escrituras, que é como ele usa, no singular ou no plural, esse mesmo termo, ele está se referindo, sim, ao Antigo Testamento sempre. Porque é a Escritura Sagrada. E ele vai apontar que esse aprendizado, que a Escritura Sagrada, as Sagradas Letras, como ele diz, vão gerar não apenas um conhecimento intelectual e filosófico, mas que é para torná-lo sábio para a salvação, para que ele tenha conhecimento e assim possa ser aperfeiçoado, possa, então, ser completamente habilitado. Paulo faz uma afirmação importante no verso 16, quando ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo está mostrando e reafirmando a Timóteo aquilo que ele já chamou anteriormente de sagradas letras. Agora ele aponta que isso provém tão somente de Deus. Deus é quem inspira, é o Espírito Santo quem age. Tanto do Antigo Testamento, como agora, quando ele está escrevendo a Timóteo, para educar aqueles que são chamados por Deus, para educar para a justiça. Por isso a Escritura, ela é útil. E é por isso que hoje,
Quando a gente começa a falar sobre essa questão dessa suposta tensão entre Antigo e Novo Testamento, sobre se há uma continuidade ou uma descontinuidade, é necessário a gente primeiro olhar para esse ponto que vai nos reafirmar sobre a inspiração, sobre aquela que é uma velha, nova inspiração, que foi o tema que a gente escolheu para trabalhar hoje. A velha, nova inspiração. Essa velha, nova inspiração, ela possui uma garantia de origem. Ela vem certificada. O apóstolo Paulo ele aponta para um dos atributos, ou talvez o principal dos atributos das Escrituras, que é justamente a sua inspiração divina. Ele aponta que a Escritura tem a garantia de origem, a sua autoria última é o próprio Deus. A doutrina da inspiração das Escrituras é uma doutrina de suma importância para a igreja. É uma doutrina que vai sustentar o cristianismo. E é quando nós entendemos a doutrina da inspiração, quando nós nos aproximamos da doutrina da inspiração, é que nós conseguimos, então, de alguma maneira, explicar e comprovar que a Bíblia, como um todo, ela é produto dessa autorrevelação que Deus faz ao homem. Revelação que é de forma progressiva, lógica e inteligível. Ela é progressiva porque Deus se revela de uma forma que nós possamos acompanhar e entender. Ele não se revela, ele não dá tudo já no primeiro capítulo de Gênesis. Pense como é que você faria para tentar entender o Deus que cria, ao mesmo tempo é o Deus que vai prover a salvação do seu povo, que envia o seu Filho, tudo isso num único capítulo. Seria demais. Ou para o povo que ainda está em formação, como é o povo de Israel, entender tudo que o êxodo significa e como será a vinda do Messias. A revelação ela é progressiva, porque ela vai sendo acrescentada, até que Deus revele tudo o que deseja. Ela é lógica, porque ela precisa ser entendida, ela precisa fazer sentido, e ela é inteligível, porque nós precisamos guardar, compreender. E é por isso que o apóstolo Paulo vai colocar que essa afirmação que toda a Escritura é inspirada por Deus, no versículo 16, bem no meio do texto, apontando para os benefícios do conhecimento da revelação. Ele fala tanto anteriormente sobre o conhecimento para a salvação, como para aquilo que a Escritura ela vai se mostrar útil. E assim, nós podemos então entender que a inspiração, ela é algo importante, mas o que quer dizer inspiração? Com certeza você já ouviu falar sobre a inspiração de artistas, principalmente de pintores, escultores, escritores, como essa maneira deles olharem o mundo e de repente serem tomados por alguma emoção, algum sentimento, por uma ideia que às vezes nem eles sabem definir e expressar aquilo através da arte. É curioso quando nós pensamos a partir da arte, porque existe uma frase que eu quero dividir com vocês, que é do teólogo reformado e também estadista holandês do início do século XX, Abraham Kuyper. Quando ele vai falar sobre a inspiração, ele vai dizer que a inspiração é a operação única e especial do Espírito Santo, através da qual ele direciona as mentes dos escritores da Bíblia no ato de escrever. A inspiração é a obra única e especial do Espírito Santo, através da qual ele direciona as mentes dos escritores da Bíblia no ato de escrever. Ou seja, o que está escrito, o que está revelado, foi direcionado, foi conduzido, foi revelado pelo Espírito Santo, que direciona, que impulsiona os escritores sagrados a registrarem. É isso que nós cremos, é isso que nós vamos declarar, que a Escritura, ela não é expressão de um pensamento individual do seu autor humano. Quando você pega lá o livro dos profetas, o livro de Isaías, por exemplo, você não está lendo as opiniões, os pensamentos de Isaías. Quando você vai ler as lamentações de Jeremias, você não está lendo simplesmente as lamentações, o choro, as lástimas de Jeremias.
mas você está lendo aquilo que o Senhor, por meio dos seus servos, quis revelar. É nisso que nós cremos. João Calvino, ele ressalta que Moisés e os profetas, eles não pronunciaram de forma precipitada ou ao acaso aquilo que nós temos recebido. Eles não falavam por impulso, mas eles falaram movidos por Deus, de forma ousada e destemida, testificando assim que aquilo que estavam falando era verdade, de que vinha diretamente da boca do Senhor, que falava através deles. Quando a gente fala sobre a Escritura, que ela é inspirada, nós estamos falando de um Deus que se revela e que capacita homens que Ele escolheu para escrever. Ele usa o estilo próprio de cada um, as palavras, a forma de escrever, a forma de organizar o seu texto. Ele vai produzir, usando mais de 40 autores, para produzir um todo que é harmônico, que é coerente, mesmo cobrindo aí um espaço enorme de tempo, para cumprir o objetivo que Deus tem, que é de se revelar e de mostrar, de ensinar o plano de redenção. Se não houvesse a Escritura, se não houvesse Antigo e Novo Testamento, seria para nós impossível conhecer Deus, de conhecer o seu amor. A nossa confissão de fé, por exemplo, na sua primeira declaração, capítulo 1, parágrafo 1, ela vai falar sobre isso. Ela vai dizer que, apesar da natureza, das obras da criação, da providência de Deus e tudo isso manifestar de uma tal forma a bondade de Deus, a sua sabedoria e poder, Deus torna necessário uma revelação que seja mais clara. Embora tudo isso que a confissão de fé começa citando seja capaz de indicar a existência de Deus, de nos levar a conhecer e compreender que existe um Deus, não é suficiente para nos ensinar sobre Deus e o seu amor. Por isso a confissão de fé vai dizer, por isso Deus ordenou que ela fosse escrita e a torna indispensável para que nós venhamos assim conhecer a forma como Deus se revela e como Ele aponta a sua vontade para o seu povo. Tudo isso eu estou falando, meu querido irmão, minha querida irmã, justamente para a gente enfatizar que a Bíblia, como um todo, ou seja, com o Antigo e Novo Testamento, procedem da mesma fonte. Tem o mesmo autor. Foram produzidos pelo mesmo processo de inspiração, com o mesmo objetivo de revelar Deus, do qual Ele mesmo se quer dar a conhecer, aonde Ele quer manifestar e ensinar o povo a sua vontade, aonde nós encontramos a verdade de Deus, a manifestação do seu poder e de seus propósitos, de como Ele conduz a vida do seu povo, não apenas na antiguidade, não apenas no Êxodo, não apenas na época de Jesus, mas em todos os tempos e eras. A Bíblia Sagrada continua a nos ensinar. Portanto, nós não podemos, como alguns alegam por aí, dizer que há algum tipo de gradação, algum nível de superioridade entre Novo e Antigo Testamento, Nova e Antiga Aliança, porque nós vamos acabar correndo o risco de nos parecer com Marcião, porque a Escritura como um todo nos revela a aliança de graça que o Deus Pai faz com Deus Filho para redimir os seus eleitos já na eternidade, antes da fundação do mundo, sendo todas essas coisas nos relatadas pelo Espírito Santo. A inspiração do Antigo Testamento vai ficar claro quando nós olhamos, por exemplo, para como os profetas vão dizer. Via de regra, eles vão usar uma fórmula parecida com veio a mim a palavra do Senhor, afirmando assim que o que eles fazem, o que eles estão escrevendo, o que eles estão falando, veio pela manifestação direta da parte de Deus, usando assim como instrumento. Também pelo registro das teofanias, com a aparição do Senhor na sarça que ardia, quando chamou Moisés.
Ou ainda, na experiência que Elias vai ter com o Senhor lá no Monte Horebe, onde vem o terremoto, vem o vento forte, vem o fogo, e Deus se manifesta no cicio suave e fala com Elias. De uma forma mais subjetiva, você pode perceber como Deus fala, como Ele inspira os salmistas a registrarem as suas angústias, seus lamentos, também as suas expressões de confiança, de louvor, testemunhando o agir de Deus da sua poderosa instrução no meio do seu povo. Você tem muitos salmos que vão cantar, que vão falar sobre a grandeza da palavra de Deus. Salmo 119, por exemplo, o maior salmo do saltério. É um hino de louvor a Deus e a sua palavra, de amor à Escritura, à lei do Senhor. Diante de fatos como esses, nós só podemos reafirmar e ter a certeza que temos na Escritura a plena revelação de Deus. Não é um escrito fantasioso de ficção, não é algo que alguém inventou ou que um grupo de pessoas tentou escrever, porque seria impossível um número tão grande de pessoas conseguirem manter um todo coerente como é, mas nós podemos ter a certeza que aquilo que nós encontramos é a plena revelação de Deus conforme Ele planejou, que não tem nenhum tipo de equívoco, e ela não se torna obsoleta de forma alguma para necessitar de ser atualizada, como alguns têm defendido também. Mais uma vez, eu quero fazer você se lembrar daquela ideia da obra de arte. O artista que foi inspirado, que produziu a tela, que produziu a escritura, que fez um belo livro. O poeta que produziu uma belíssima poesia. Na Escritura também, nós podemos perceber, dentro das divinas obras de arte que o Espírito Santo produziu, a maior delas, a que ocupa o primeiro lugar, com certeza é a Escritura Sagrada. Porque é por meio dela que nós conhecemos a Deus. É nela que nós vamos encontrar de forma tão plena, tão bela, tão perfeita, Deus se revelando, Deus se apresentando, Deus nos enviando o seu único Filho e nos ensinando sobre o seu amor. Nós podemos de fato afirmar que essa velha, nova inspiração, ela é contínua e é a mesma inspiração porque ela tem certificado de origem. Porque ela também apresenta um propósito definido. As Escrituras Sagradas continuam a ser o meio mais eficaz para a educação, o direcionamento da humanidade, porque ela vai nos aproximar dos ideais para os quais nós somos criados, para nos parecermos com Cristo. Mais uma vez eu quero usar as palavras de Abraham Kuyper, quando ele fala: para esse fim as Escrituras foram inspiradas por Deus. Essa obra de arte foi preparada pelo Espírito Santo para guiar o homem nascido de novo a esse elevado ideal de ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perceba que o padrão apontado pela Escritura, para mim e para você, é um padrão fácil de alcançar, né? É ser perfeito e perfeitamente habilitado. Não basta ser perfeito, tem que ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a Escritura tem esse propósito. Paulo vai chamar a atenção para esse propósito e utilidade, quando ele vai dizer: a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O objetivo de Deus se revelar na sua palavra, pela Escritura, para aqueles pecadores que estavam caídos e que foram redimidos, regenerados pela ação do Espírito Santo, redimidos pelo sacrifício de Cristo,
Ele dá a Escritura justamente para que esses recebam o ensino correto e necessário para serem transformados nesse padrão de perfeição, que não é outro senão se tornarem segundo a imagem de Jesus. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Na carta aos Romanos, ele vai dizer que o propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. E isso só acontece por meio da Escritura. João Calvino, nas suas Institutas, ele vai dizer: porquanto a Escritura é a escola do Espírito Santo, na qual, assim como nada que seja útil e salutar conhecer é omitido, assim também não há nada que nela seja ensinado que não seja válido e proveitoso saber. Na Escritura nós vamos encontrar tudo que nós precisamos conhecer a respeito de Deus, tudo que é útil para nos ensinar, tudo que é proveitoso para saber sobre Deus, sobre como nos relacionar com o mundo, como nos relacionarmos entre irmãos, como evitarmos o pecado, como nós podemos obedecer e nos tornar cada vez mais próximos de Deus e refletir a graça de Cristo. Por isso que a Bíblia, ela se mostra cada vez mais útil. E não apenas útil, mas ela é completamente eficiente nesse processo educacional divino. Você pode escolher qualquer livro de teologia, você pode, como eu citei aqui, pegar as Institutas de Calvino. Excelente obra de teologia. Mas se não tiver Escritura, se não tiver busca de conhecer a Deus por meio da Escritura, você pode ler Calvino, pode ler Lutero, pode ler Barth, pode ler filósofos, teólogos pelo mundo afora. Você vai apenas alimentar a mente, mas não vai conhecer a Deus. Só pode chegar a Deus por meio da Escritura, e ela completa. Mais uma vez você é chamado, juntamente comigo, para perceber que existe então uma continuidade e uma harmonia entre os testamentos. Porque como nós vamos falar de educação na justiça ou na correção, sem mencionar, por exemplo, os escritos veterotestamentários? Como você pode identificar com precisão o desejo de Deus para essa perfeita habilitação, sem olhar, por exemplo, o Cântico dos Salmos, que exaltam a palavra de Deus, que é revelada a sua lei, pelo ensino dos profetas? Sim, quando nós falamos e quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é fácil você identificar um monte de código de leis. Você lembra dos 10 mandamentos, você vai lembrar do livro de Levítico, que vai falar das leis cerimoniais, das leis de pureza, de como que deveria ser feitos os holocaustos, as ofertas, as épocas do ano, aquele negócio todo, você vai encontrar lá. Tudo isso, às vezes, pode fazer a gente se perder no meio de tantos preceitos. De repente, você podia, como Calvino faz, perguntar o seguinte, quando ele olha para esse texto e olha para essa realidade que o Paulo está falando, ele fala, quando Paulo fala de Escritura, ele está falando do Antigo Testamento, claro. Mas como é possível dizer que o Antigo Testamento, que esse livro, pode fazer uma pessoa perfeita? Porque ele fala de leis, ele fala de tantos preceitos que a gente pode até se perder. E, de fato, o Antigo Testamento ele é taxativo em identificar e colocar em alto relevo a sua incapacidade, assim como a minha incapacidade. Ele aponta para um Deus que é santo, que cria um jardim perfeito, coloca lá 2 seres humanos, diz para eles que eles podem fazer de tudo, só não pode comer da árvore, e eles fazem justamente o que não pode. Já está ali em alto relevo, bem claro, o que nós fazemos. Mas se não fosse isso, você vai caminhar, pode caminhar ali pelo livro do Gênesis, você vai ver irmão matando irmão, irmão vendendo irmão. Quer ir mais um pouco? Você vai no livro do Êxodo, você vai ver lá todas aquelas coisas acontecendo, um escravizando o outro. E aí, você pode seguir página a página, que você vai encontrar isso.
Porque o Antigo Testamento ele vai mostrar com inteireza que a lei de Deus não pode ser guardada pelo ser humano. Ele vai mostrar de uma forma clara o quão inábil nós somos. Ou seja, não somos perfeitos e tampouco perfeitamente habilitados. Porém, essa não é uma exclusividade do Antigo Testamento. Não é só o Antigo Testamento que mostra para isso. Se fosse assim, a gente podia dar as mãos para Marcião e usar a escritura que ele construiu, porque seria mais agradável. O Novo Testamento também é taxativo em mostrar que nós somos inábeis, que nós somos decaídos, depravados. Paulo vai dizer, porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Romanos 7, 15 e 16. A palavra de Deus por inteiro, ou seja, Antigo e Novo Testamento, ela aponta para que nós precisamos ser corrigidos, precisamos ser educados para a justiça, precisamos ser repreendidos, pois o pecado que habita no nosso coração precisa ser dominado. E a Escritura nos confronta com isso. O Antigo Testamento, o Novo Testamento nos mostra que nós somos pecadores. Seja por meio da afirmação dos 10 mandamentos, seja pela interpretação que Jesus vai fazer dos mandamentos, tanto no Sermão do Monte, como em outras partes dos Evangelhos. Seja com o ensino do apóstolo Paulo ou dos outros apóstolos, que vão mostrar que a lei revela o quão criminosos nós somos. Porque temos cometido pecados, nos mostra os nossos crimes. Dessa mesma forma, meu querido irmão, minha querida irmã, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que vão nos confrontar com o pecado, também nos ensinam que este Deus que cobra o pecado, Ele é um Deus gracioso, que concede a graça da redenção aos que são chamados ao arrependimento. Você pode encontrar isso já no livro do Gênesis. Se por um lado você encontra lá o relato que o homem e a mulher caem em pecado, você encontra já Deus anunciando que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A promessa do envio do Messias. Gênesis 3,15, já no inicinho, apontando para algo milênios à frente. Passando pelos livros da lei que vão apontar para os tipos, as representações que vão apontar para Cristo. Nas suas celebrações, nos seus símbolos, nos seus sacrifícios. Os profetas que anunciam a vinda do Messias, que vão apontar para o seu caráter sofredor e vicário, para a graça de salvação que é estendida a todas as nações, não só a Israel. Está lá no Antigo Testamento. Tudo isso vai ganhando contorno, vai ganhando substância a partir dos evangelhos, na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra, no anúncio de todas as nações, a todas as nações da salvação de Cristo, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas, até a grande consumação consoladora, que é anunciada pelo Apocalipse. Lembra que eu falei lá atrás que a revelação é progressiva? Que começa lá no Gênesis, vai se tornando mais claro, os evangelhos, cartas, até o Apocalipse, que faz a gente responder aquela pergunta: como é que esse livro, o Antigo Testamento, pode nos levar à perfeição, junto com Calvino? Ele diz o seguinte: no que tange a substância da Escritura, nada se acrescentou. Os escritos dos apóstolos nada contêm, além de simples e natural explicação da lei e dos profetas, juntamente com uma clara descrição das coisas expressas neles. Ou seja, a Escritura aponta, de capa a capa, para uma única mensagem. E ela traz a mensagem graciosa de salvação. Ela mostra que o Deus Todo-Poderoso, que se ira contra o pecado e se ira contra o pecador, também alcança a sua graça e misericórdia. Pois Deus vem em resgate daqueles que Ele ama, para reabilitá-los. E por meio da salvação,
por meio da Escritura, aperfeiçoá-los para si mesmo, para que se tornem perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. A Escritura tem um propósito definido. Não foi só para criar um livro para você carregar nos dias de domingo. Não foi só para juntar um monte de coisa escrita por milhares de anos, mas é para nos levar a entender o propósito de Deus, para sermos educados, aperfeiçoados para toda boa obra, para o próprio Deus. E essa certeza dessa velha, nova inspiração, esse conhecimento de que nós lidamos com a Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada, registrada conforme o seu propósito, nos fornece também estabilidade. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, ele dá uma ordem para que ele permaneça naquilo que ele aprendeu, sabendo de quem aprendeu, pois ele estava sendo ensinado nas sagradas letras, na Escritura Sagrada, e isso o tornava sábio para a salvação em Cristo Jesus. Paulo não aponta para si, não aponta para a mãe e para a avó de Timóteo, que havia ensinado na sua tenridade. Ele não aponta para nenhum dos outros apóstolos e para nenhum dos líderes de relevo da igreja naquele tempo. Paulo aponta para onde estava a fonte e aonde estava a estabilidade de Timóteo, na Escritura. É nela que você precisa permanecer, é ela que vai te fornecer estabilidade em tempos de incerteza ou em tempos de controvérsia. Mais uma vez eu quero usar a Confissão de Fé de Westminster, porque ela vai falar justamente lá no capítulo 1, parágrafo 8, quando fala sobre as questões, sobre controvérsias, ela vai afirmar que a palavra de Deus ela é inspirada. Deus revelou a sua vontade por homens, por todos os séculos. E assim, ela se torna o supremo tribunal a quem a igreja deve recorrer nos momentos de dúvida ou de controvérsia. Não é aos escritos teológicos, não é às confissões de fé, mas o tribunal supremo que você deve recorrer e que vai nos dar estabilidade para saber o que de fato Deus ensina é a Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. É neles que você vai encontrar as respostas, que você vai encontrar os estímulos para se manter fiel em meio a tempos de adversidade e incerteza, tempos de ataque à nossa fé e aos nossos valores. Você pode parar e pensar justamente no tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, com tantas incertezas, um tempo onde cada vez mais são questionados os nossos princípios, os nossos valores, onde se fala tanto sobre tolerância, mas se pratica intolerância com aqueles que pensam diferentes, conforme a Escritura. Aonde encontrar ensino, onde encontrar estabilidade, aonde encontrar estímulo, senão na própria Bíblia. Jesus censura os fariseus porque eles não examinavam as Escrituras e por isso eles erravam, porque não examinavam as Escrituras e não conheciam o poder de Deus. Quando nós examinamos a Escritura, nós temos a nossa fé fortalecida. E isso vai nos proporcionar uma verdadeira experiência com Deus. Uma verdadeira vivência com Deus, não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele, de estar ao seu lado, de sermos ensinados por Ele, pelo seu Santo Espírito. Não permitindo assim que nós sejamos levados por qualquer vento de doutrina, ou por qualquer ensinamento fantasioso, ou qualquer modinha que apareça. É quando nós ouvimos os profetas que nós podemos aprender o mandamento de Deus, de que nós somos atalaias, aqueles que têm que proclamar, que devem anunciar. É seguindo o exemplo dos apóstolos que nós podemos obedecer à ordem de Jesus de ir pregar a toda criatura aquilo que nós encontramos na Escritura.
viver assim aquilo que foi predito no Antigo Testamento, de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e que todas as nações conhecerão e temerão o nosso Deus. A Escritura nos fornece estabilidade. Estejamos, pois, meus queridos, firmados e estabilizados na inteireza, na completude das Escrituras Sagradas. Não vamos pensar ou deixar pensar que existe uma tensão entre antigo e novo. Que o antigo precisa ser atualizado, que nós precisamos encontrar um testamento vintage. Vamos revisitar o Antigo Testamento e escolher aquilo que nós queremos para agregar o nosso visual, a nossa mensagem. Ou um testamento retrô, a gente só diz que é antigo, mas a gente atualiza tudo nele. A Escritura, ela é plena. Essa velha, nova inspiração é a mesma inspiração que moveu homens no passado a escreverem aquilo que Deus revelava, para que hoje nós pudéssemos conhecer. É uma inspiração que tem origem, parte de Deus, para o seu povo. Uma inspiração que tem propósito, para nos educar, para nos ensinar, para nos levar àquele padrão colocado por Deus, ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E para nos fornecer estabilidade, porque muitos já tentaram desacreditar as Escrituras, muitos questionam as Escrituras, mas podemos encontrar e nos manter firmes quando nós conhecemos e nos dedicamos e desfrutamos das Sagradas Escrituras. Que Deus assim nos abençoe. Amém.